E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos dar sequência, aos nossos estudos de formação das monarquias nacionais, absolutistas, E aqui hoje nós vamos trabalhar a formação da monarquia portuguesa e a formação da monarquia espanhola. E detalhe, aqui você vai perceber que eu vou aprofundar bastante, vou detalhar muito mais do que eu fiz com a monarquia inglesa e francesa, pelo simples fato de que, a nível histórico, o interesse maior é estudar justamente as monarquias ibéricas. Afinal de contas, o Brasil foi colonizado por Portugal e é interessante a gente saber a dinâmica desse processo de formação dessas monarquias. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar nesse vídeo, primeiramente, esse assunto. A formação das monarquias ibéricas está intimamente associado com a Guerra de Reconquista. Eu vou explicar qual é esse conflito. Mas fazendo uma comparação, a formação da monarquia inglesa e francesa estão ali, o gênese desse processo, é a Guerra dos 100 Anos, já no finalzinho ali da Idade Média, E aqui, no caso das monarquias ibéricas, nós temos um outro conflito, que é o conflito da Guerra de Reconquista. O que é essa Guerra de Reconquista? Nós temos que lembrar que desde o século VIII, vou mostrar um mapa aqui para vocês, a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, foi invadida, pelos árabes muçulmanos. Durante séculos, boa parte, desse território aqui da Península Ibérica era dominado pelos árabes. Você tinha um califado ali, você tinha um estado árabe, um estado muçulmano. O que sobrou foram 4 pequenos reinos, no norte da Península Ibérica: Reino de Aragão, Navarra, Castela e Leão. Só um título de organização: o Reino de Portugal está aqui porque eu vou falar dele daqui a pouco, mas aqui ainda não existe o Reino de Portugal, nesse período que estou falando, da Guerra de Reconquista. Ele vai sendo formado a posteriori, mas eu vou explicar isso para vocês mais adiante. Então, a partir do século XI, quando começou as cruzadas, esses reinos, começaram esse processo de tentar expulsar os muçulmanos desse território. E para realizar essa tarefa, muitos nobres de outras regiões da Europa engajaram-se nessa luta de reconquista. Então, gente da França, da região da Alemanha, veio lutar nessa guerra de reconquista, auxiliando esses reinos, com o objetivo, obviamente, de ter o reconhecimento, pelos seus esforços de guerra, e receber um feudo, ou qualquer tipo de benefício por parte dos 4 reinos cristãos que existiam ali. Um desses nobres é um francês chamado Dom Henrique de Borgonha. Ele lutou a serviço do rei de Castela e recebeu do rei de Castela um feudo, o Condado Portugalense. Voltando aqui o mapa, originalmente, você tem esse território aqui do Condado Portugalense, já aqui nessa parte norte aqui, da Península Ibérica, E aí, obviamente, o Henrique de Borgonha, ele recebe, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ele recebe do rei de Portugal esse feudo, como pagamento pelos seus serviços. Os descendentes, do Dom Henrique vão dar sequência a essas guerras de reconquista, expulsando, os portugueses até a região, os muçulmanos, os árabes, até a região do chamado Alentejo. O Tejo é um rio que corta Portugal quase que no meio, Enfim, então essa parte sul de Portugal também vai ser incorporada nesse processo da reconquista. O seu neto, o neto do Dom Henrique de Borgonha, que é o Dom Afonso Henriques, vai ser o cara que conclui esse processo, de expulsão dos árabes muçulmanos dessa região do chamado Alentejo. E por esse trabalho, por esse serviço à cristandade, o Papa resolve coroar Dom Afonso Henriques
com o título de rei de Portugal. Então há uma separação, né? Forma-se o reino de Portugal separado do reino dos 4 outros reinos cristãos que existiam: Navarra, Castela, Aragão, né? e Leão. A nobreza portuguesa, nesse momento, ainda é aquela nobreza cavaleiresca, tem grande influência sobre o rei, né? O rei era obrigado constantemente a negociar o apoio, mas em 1385 nós temos uma mudança, né? A chamada Revolução de Avis. A primeira dinastia que governou, dinastia família, né? Que governou o reino de Portugal foi a dinastia Borgonha, né? Ligada aos descendentes de Dom Henrique de Borgonha. Em 1385, o último rei dessa dinastia, ele faleceu sem deixar um herdeiro, né? E aí ele tinha um filho, entre aspas, bastardo, né? Que era Dom João de Avis, que não era um filho dentro da linhagem de sucessão da coroa portuguesa, né? E aí o trono de Portugal foi reclamado pelo rei de Castela. Para evitar que os reinos fossem unificados, a nobreza portuguesa apoiou a coroação de Dom João de Avis, né? Isso é um processo conhecido como Revolução de Avis. Só que a Revolução de Avis, ela marca a formação da primeira monarquia centralizada na Europa e já nasce aí, em Portugal, a primeira monarquia absolutista da Europa, né? Todas aquelas características que nós já discutimos anteriormente: centralização absoluta do poder, enfim, né? O poder é justificado, né? Pelo fato do rei ser considerado uma espécie de sacerdote, né? Ungido por Deus, enfim, toda aquela dinâmica que nós já vimos. Então Portugal, 1 século e meio antes, né, da França e da Inglaterra, conseguiu concluir a sua unificação monárquica e já estabeleceu o absolutismo. Inclusive, isso justifica o pioneirismo de Portugal no processo de expansão marítima. A gente já trabalhou expansão marítima esse ano. Inclusive, eu já falei um pouco sobre isso também, né? Os 2 maiores reinos cristãos da Península Ibérica, que era o reino de Aragão e Castela, quando perceberam essa manobra de Portugal, eles ficaram meio com a orelha em pé. Falaram: bom, se a gente bobear, o que vai acontecer? À medida que a gente for expulsando os árabes, né, os muçulmanos desse território aqui da Península Ibérica, outros reinos cristãos vão se formar. Então, a partir da unificação portuguesa em 1385, Castela e Aragão começam uma política de incorporar os reinos vizinhos. Castela vai absorver o reino de Leão, né, e Aragão absorve o reino de Navarra, mediante ali casamentos, né? Alianças políticas, enfim. De fato, o que vai sobrar, né? Esses 2 grandes reinos, Navarra e Leão. E aí continua o processo de expansão, de expulsão, né, dos muçulmanos da Península Ibérica, até que a unificação de Castela e Aragão acontece no ano de 1476, quando o herdeiro, né, o reino de Aragão, que é Dom Fernando, vai se casar com a herdeira do reino de Castela, que é a rainha, né, Isabel. E aí forma-se o que a gente chama de reis católicos, né? O casamento entre esses 2 unifica, funde, né, os 2 reinos, dando origem à Espanha, né? Como nós temos hoje aqui, Portugal, né, e Espanha. Detalhe, aqui já tanto Portugal como a Espanha já nascem monarquias centralizadas, absolutistas, né? Então não tem aquele processo de construção do absolutismo lá presentes, né, na monarquia francesa e na monarquia inglesa. Eles já incorporam, inclusive até porque tinha uma grande influência o catolicismo dentro da Espanha e de Portugal, então reforçava essa ideia do aspecto, vamos dizer assim, sagrado, né, do rei, do governante. Tudo bem? Beleza? Bom, aí a gente vai entrar no outro aspecto aqui da nossa aula, que é o chamado mercantilismo ou pré-capitalismo, tá? O último pilar do chamado Antigo Regime, como eu já havia explicado para vocês anteriormente. Nesse período,
vamos ter uma mudança na organização econômica dentro da Europa, né, de uma forma geral. A economia feudal, agrícola, de subsistência, ela vai sendo substituída gradativamente pela economia mercantil. O que isso significa? Que o comércio e a produção de mercadorias, né, através das manufaturas, se torna a atividade econômica mais importante da Europa. Então nós temos aí um novo sistema econômico que vai substituir o velho sistema feudal, que é o mercantilismo, ou também conhecido como pré-capitalismo, né? Então o mercantilismo é um sistema econômico que vai vigorar durante a Idade Moderna, caracterizado pelo comércio como principal atividade econômica, tá? O mercantilismo ele tem uma série de características, né, próprias que definem esse sistema, como por exemplo, o metalismo, que é o acúmulo, né, de metais preciosos. Na Europa, todas as monarquias vão fazer um esforço gigantesco para aumentar as suas reservas de ouro e de prata. Quanto mais ouro, mais prata, mais rica a nação era. Outro aspecto, esse aqui é muito importante, a intervenção estatal na economia, né? Através dos monopólios, através do colonialismo, o rei, o governo sempre está interferindo no funcionamento da economia. Balança comercial favorável, vender mais e importar menos, né? Para garantir aquele saldo positivo da balança. O protecionismo, criar barreiras alfandegárias que impeçam a entrada de produtos estrangeiros, né? Favorecendo o mercado interno. O colonialismo, a montagem de grandes impérios coloniais, né? Que através do chamado pacto colonial ali suga a riqueza dessas colônias, levando para a Europa. Os monopólios, né? Entregar certas partes da economia ao controle da iniciativa privada, da burguesia. Por exemplo, no Reino de Portugal, o Dom Fernando é o responsável por comercializar o sal. Todos os portugueses tinham que comercializar sal comprado do Dom Fernando. Era um monopólio editado pelo rei. Então, há uma intervenção direta do rei, né, do governo na economia. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Inicialmente, a burguesia, de uma forma geral, ela vai ver com bons olhos o mercantilismo, até porque o mercantilismo ele favorece o desenvolvimento do comércio, né? Então, esses dispositivos, como eu falei, como os monopólios, como o protecionismo, ele garantia o lucro, né, desses grupos econômicos. O problema é que, com o passar do tempo, essa burguesia ela vai começar a perceber que essas intervenções do Estado na economia são ruins, porque ela impede a competitividade do mercado. Ao mesmo tempo, você não tem livre concorrência. Outra coisa que é importante também, o elevado gasto, né, para manter as estruturas do Estado funcionando, né? Você tem o primeiro e o segundo estados da sociedade do antigo regime que não pagam tributos, não pagam impostos. A burguesia, os trabalhadores pagam os impostos. Isso sobrecarregava, né, com tributação a burguesia. E pagava imposto para quê? Para manter o luxo, a boa vida, né, dessas cortes europeias. Então você tem vantagens, né? Então, em determinado momento, você tem a burguesia observando o mercantilismo com um aspecto positivo, garantindo, né, vantagens econômicas, inclusive a burguesia apoia esse processo de unificação monárquica, né, porque vai obter vantagens econômicas, mas num segundo momento você vai perceber que essa burguesia ela vai começar a perceber que o mercantilismo, ao invés de ele ajudar a economia, ele atrapalha, né? E aí esse processo de insatisfação ele vai crescendo, culminar lá na frente em revoluções como a Revolução Francesa. Aqui eu coloquei para vocês um diagrama, né, que sintetiza tudo que a gente viu até agora sobre o antigo regime, né, sobre sociedade do antigo regime, absolutismo, mercantilismo. Então você tem aqui um Estado absolutista, né, que apoia as práticas mercantilistas e vice-versa, né? É uma via de mão dupla aqui. Tudo certinho? Nós vamos ter mais um vídeo onde a gente vai trabalhar a colonização espanhola na América.
Até mais, fiquem com Deus.